Conhecimentos Pedagógicos apresenta Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio. No título 2, o capítulo 1 apresenta a organização curricular, quais são as áreas de conhecimento e os componentes curriculares. No capítulo 2, formas de oferta do ensino médio, período e duração e carga horária. A organização curricular do ensino médio tem uma base nacional comum e também uma parte diversificada, que não devem constituir blocos distintos, mas sim um todo integrado, de modo a garantir tanto conhecimentos e saberes comuns necessários a todos os estudantes, quanto uma formação que considere a diversidade e as características locais e especificidades regionais. O currículo é organizado em áreas de conhecimento, linguagens, matemática, ciências da natureza e ciências humanas. Em termos operacionais, os componentes curriculares obrigatórios decorrentes da LDB integram as áreas de conhecimento em linguagens, língua portuguesa, língua materna para populações indígenas, língua estrangeira moderna, arte em suas diferentes linguagens, cênicas, plásticas e, obrigatoriamente, a musical e educação física, em ciências da natureza, biologia, física e química, e em ciências humanas, história, geografia, filosofia e sociologia. O currículo deve contemplar as 4 áreas do conhecimento, com tratamento metodológico que evidencie a contextualização, a interdisciplinaridade, e também outras formas de interação e articulação entre diferentes campos de saberes específicos. Lembrando ainda que a organização por áreas de conhecimento não dilui nem exclui componentes curriculares com especificidades e saberes próprios, construídos e sistematizados, mas implica no fortalecimento das relações entre eles e a sua contextualização para a apreensão e intervenção na realidade, requerendo planejamento e execução conjugados e cooperativos dos seus professores. A legislação nacional determina componentes obrigatórios que devem ser tratados em uma ou mais das áreas de conhecimento para compor o currículo. O estudo da língua portuguesa e da matemática, o conhecimento do mundo físico e natural e da realidade social e política, especialmente do Brasil. O ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos estudantes, com a música como seu conteúdo obrigatório, mas não exclusivo. A educação física, integrada à proposta pedagógica da instituição de ensino, sendo sua prática facultativa ao estudante nos casos previstos em lei. O ensino da história do Brasil, que leva em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente das matrizes indígena, africana e europeia. O estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena, no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística, de literatura e história brasileiras. A filosofia e a sociologia em todos os anos do curso. Uma língua estrangeira moderna na parte diversificada, escolhida pela comunidade escolar, e uma segunda em caráter optativo, dentro das disponibilidades da instituição. Em decorrência de legislação específica, é obrigatório língua espanhola de oferta obrigatória pelas unidades escolares, embora facultativa para o estudante, segundo a Lei nº 11.161 de 2005. Com tratamento transversal e integradamente permeando todo o currículo no âmbito dos demais componentes curriculares, temos a educação alimentar e nutricional. De acordo com a Lei nº 11.947 de 2009, que dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar e do programa Dinheiro Direto na Escola aos alunos da educação básica. Processo de envelhecimento, respeito e valorização do idoso, de forma a eliminar o preconceito e a produzir conhecimento sobre a matéria. Lei nº 10.741 de 2003, que dispõe sobre o Estatuto do Idoso. Educação Ambiental, Lei 9.795 de 99, que dispõe sobre a Política Nacional de Educação Ambiental.
Educação para o Trânsito, Lei nº 9.503 de 97, que institui o Código de Trânsito Brasileiro. Educação em Direitos Humanos, Decreto nº 7.037 de 2009, que institui o Programa Nacional de Direitos Humanos. Podem ser incluídos no currículo outros componentes curriculares a critério dos sistemas de ensino e das unidades escolares, mas devem ser definidos em seus projetos político-pedagógicos e ser tratados como disciplina ou como outro formato, preferencialmente de forma transversal e integradora. O currículo do ensino médio deve garantir a educação tecnológica básica, a compreensão do significado da ciência, das letras e das artes, deve garantir o processo histórico de transformação da sociedade e da cultura, e ainda a língua portuguesa como instrumento de comunicação, acesso ao conhecimento e exercício da cidadania. Adotar metodologias de ensino e metodologias de avaliação de aprendizagem que estimulem a iniciativa dos estudantes. Organizar os conteúdos, as metodologias e as formas de avaliação de tal forma que ao final do ensino médio o estudante demonstre domínio dos princípios científicos e tecnológicos que presidem a produção moderna e conhecimento das formas contemporâneas de linguagem. As unidades escolares devem orientar a definição de toda a proposição curricular, fundamentada na seleção dos conhecimentos, componentes, metodologias, tempos, espaços, arranjos alternativos e formas de avaliação. Lembrando sempre das dimensões do trabalho, da ciência, da tecnologia e da cultura como eixo integrador entre os conhecimentos de distintas naturezas, contextualizando-os em sua dimensão histórica e em relação ao contexto social contemporâneo. O trabalho como princípio educativo para a compreensão do processo histórico de produção científica e tecnológica, desenvolvida e apropriada socialmente para a transformação das condições naturais da vida e a ampliação das capacidades, das potencialidades e dos sentidos humanos. A pesquisa como princípio pedagógico, possibilitando que o estudante possa ser protagonista na investigação e na busca de respostas em um processo autônomo de reconstrução de conhecimentos. Os direitos humanos como princípio norteador, desenvolvendo-se sua educação de forma integrada, permeando todo o currículo para promover o respeito a esses direitos e a convivência humana. Sustentabilidade socioambiental como meta universal, desenvolvida como prática educativa integrada, contínua e permanente, e baseada na compreensão do necessário equilíbrio e respeito nas relações do ser humano com seu ambiente. O ensino médio, etapa final da educação básica, concebida como um conjunto orgânico, sequencial e articulado, deve assegurar sua função formativa para todos os estudantes, sejam adolescentes, jovens ou adultos, atendendo mediante diferentes formas de oferta e organização. O ensino médio pode organizar-se em tempos escolares no formato de séries anuais, períodos semestrais, ciclos, módulos, alternância regular de períodos de estudos, grupos não seriados, com base na idade, na competência e em outros critérios, ou por forma diversa de organização, sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar. No ensino médio regular, a duração mínima é de 3 anos, com carga horária mínima total de 2.400 horas, tendo como referência uma carga horária anual de 800 horas, distribuídas em pelo menos 200 dias de efetivo trabalho escolar. O ensino médio regular diurno, quando adequado aos seus estudantes, pode se organizar em regime de tempo integral, com no mínimo 7 horas diárias. No ensino médio noturno, pode-se ampliar a duração do curso para mais de 3 anos, com menor carga horária diária e anual, mas garantindo o mínimo total de 2.400 horas. Ensino médio na modalidade de educação de jovens e adultos, observadas suas diretrizes específicas, com duração mínima de 1.200 horas,
Deve ser especificada uma organização curricular e metodológica diferenciada para os estudantes trabalhadores, que pode ampliar seus tempos de organização escolar com menor carga horária diária anual, garantida sua duração mínima. Atendida a formação geral, incluindo a preparação básica para o trabalho, o ensino médio pode preparar para o exercício de profissões técnicas por integração com a educação profissional e tecnológica, observadas diretrizes específicas com as cargas horárias mínimas. Ensino médio regular integrado com a educação profissional técnica de nível médio, 3.200 horas. Educação de jovens e adultos integrada com a educação profissional técnica de nível médio, 2.400 horas, respeitado o mínimo de 1.200 horas de educação geral. Educação de jovens e adultos integrada com a formação inicial e continuada ou qualificação profissional, 1.400 horas, respeitado 1.200 horas de educação geral. Na educação especial, na educação do campo, na educação escolar indígena, na educação escolar quilombola, de pessoas em regime de acolhimento ou internação e em regime de privação de liberdade, e na educação à distância, devem ser observadas as respectivas diretrizes e normas nacionais. Observações em relação aos componentes curriculares que integram as áreas de conhecimento. Os componentes podem ser tratados como disciplinas, sempre de forma integrada, ou como unidades de estudos, módulos, atividades, práticas e projetos contextualizados e interdisciplinares ou diversamente articuladores de saberes, desenvolvimento transversal de temas ou outras formas de organização. Os componentes curriculares devem propiciar a apropriação de conceitos e categorias básicas, e não o acúmulo de informações e conhecimentos, estabelecendo um conjunto necessário de saberes integrados e significativos, além de seleção criteriosa de saberes em termos de quantidade, pertinência e relevância. Deve ser equilibrada sua distribuição ao longo do curso, para evitar fragmentação e congestionamento com o número excessivo de componentes em cada tempo de organização escolar. A organização curricular do ensino médio deve oferecer tempos e espaços próprios para estudos e atividades que permitam itinerários formativos opcionais diversificados, a fim de melhor responder à heterogeneidade e pluralidade de condições, múltiplos interesses e aspirações dos estudantes, com suas especificidades etárias, sociais e culturais, bem como sua fase de desenvolvimento. Formas diversificadas de itinerários podem ser organizados, desde que garantida a simultaneidade entre as dimensões do trabalho, da ciência, da tecnologia e da cultura, e definidas pelo projeto político-pedagógico, atendendo necessidades, anseios e aspirações dos sujeitos e à realidade da escola e do seu meio. A interdisciplinaridade e a contextualização devem assegurar a transversalidade do conhecimento de diferentes componentes curriculares, propiciando a interlocução entre os saberes e os diferentes campos do conhecimento.